Eu tenho um assunto para conversar com vocês, mas eu, na verdade, não sei nem por onde começar. Vou operar de novo. Vou fazer de novo a bariátrica. Quando uma prima minha foi operar, eu já tinha brincado com ele, falando: doutor Márcio, você não quer logo reverter a minha bypass, não, porque já estava tudo muito lento. E aí ele foi e falou: espera, vamos esperar completar 1 ano e meio o tempo da cirurgia para poder a gente ver o que a gente faz. E aí agora eu vou explicar como é que tudo aconteceu, porque agora é verídico. Então, como eu tinha falado, eu fui só acompanhar minha prima na consulta dela com o Dr. Márcio, porque eu só queria pedir os exames para eu fazer, para aí sim, daqui a um mês, eu retornar nele. E aí, eu conversando com ela lá no consultório, tava só eu e ela e a secretária, a Michele. E aí ela falou, eu falando com ela, falando: prima, se não tiver ninguém, vou ver se a Michele passa logo minha carteirinha, aproveitar que eu tô aqui. E aí o Dr. Márcio me consulta. E como a Michelle tava lá e só tava nós duas, eu pensei que ela estivesse ouvindo, né? Aí de repente a Michelle me dá aqui sua carteirinha, não sei o quê. E aí o telefone tocou, e aí ela daqui a pouco ela vira pra mim e fala assim: garota, você não tava marcada pra hoje, né? Eu falei: não. Pra mim você tava ouvindo o que eu tava conversando com a Bianca, não sei o quê. Ela: agora você vai ter que ser consultada. E conclusão, fui consultada. Coisa que eu só tava né? Porque por mais que a gente faça planos, quem resolve tudo é Deus na nossa vida. E aí eu só tava pensando em fazer daqui a um mês. E acabou que eu fui consultada. Foi sexta-feira. E aí eu sabia que ia dar ruim em relação ao meu peso, mas eu não esperava essa decisão dele, assim. A gente já tinha até cogitado essa hipótese antes, mas era meio que tudo na esportiva, sabe? Então eu meio que não tava levando fé, assim. Eu nem queria, porque lá conversando com a Bianca, na sexta-feira mesmo, eu falei que eu não sei se eu queria fazer, porque eu tenho que fazer reeducação alimentar pro resto da minha vida. Eu tenho que me exercitar pro resto da minha vida, porque independente de qual técnica, a gente pode engordar tudo de novo. E aí eu falei: então não sei pra que essa pressa, né, digamos assim. E aí, quando ele me pesou, olha, Thaís, eu acho que o que é o ideal pra você agora seria reverter a sua sleeve para bypass. Aí eu falei assim: não acredito. Eu entrei em choque. Porque aí o negócio se concretizou e aí foi uma sensação tal. Me deu uma mistura de sentimentos, sabe? De frustração, não de medo, mas de tristeza. Claro que um pouco de preocupação pelo que a minha irmã vivenciou, mas ao mesmo tempo eu senti Deus confortando o meu coração e falou assim: é sua segunda chance. Para eu não cometer os mesmos erros, é, eu costumo, quem assim tá no meu grupo, no WhatsApp e tal, eu costumo até falar para me pegar como exemplo, para aproveitar o tempo da cirurgia mesmo e evitar ao máximo comer qualquer coisa, porque comigo de início eu achava que por eu não passar mal eu comia. E aí eu comia e falava que não ia acontecer nada porque era pouco. E realmente eu não engordei, mas me atrasou um pouco. E aí na mesma hora eu perguntei para ele se isso era culpa minha. E ele disse que não, que o meu metabolismo também não coopera muito. Eu fui de 160 para 112 e isso é bom, mas eu ainda continuo obesa. Então, assim, a sleeve não obteve um resultado que ele esperava, mas não culpa da técnica, culpa um pouco também do meu metabolismo e algumas escorregadas minhas. Mas e aí eu questionei a ele, falei: doutor Márcio, mas não teria sido melhor então ter feito a bypass antes?
ele disse: Thaís, quem me garante que se eu tivesse feito a bypass antes, não teria acontecido o mesmo problema por causa do seu metabolismo? Porque realmente na bioimpedância, sempre que eu faço com ele, meu metabolismo só funciona para respirar, para piscar, eu não sei mais o que eu faço para acelerar esse meu metabolismo. E aí, e se ele tivesse feito a bypass antes e aí eu tivesse acontecido o mesmo problema que agora, eu não teria uma outra chance, tá? Tem não sei o que lá de argônio, né? Mas isso não resolve os problemas, entendeu? Então, eu não teria como operar de novo se eu já tivesse feito a bypass. No início, eu pensei em nem comentar muito com ninguém, mas como eu fiz o meu Instagram um diário para eu poder falar sobre a bariátrica, então por que não comentar que isso vai ter que acontecer de novo? Fiquei com medo de ser julgada, porque é muito fácil as pessoas colocarem culpa na gente quando a gente às vezes faz alguma coisa errada. Mas eu acho que a pessoa só pode julgar a gente a partir do momento que ela estiver na nossa pele. Eu acho que a pessoa ela tinha que entender um pouco o que a gente sente, sabe? É claro que eu saí de um grau de super obesidade que é acima pelo IMC, é acima da obesidade mórbida. Eu saí de um IMC de super obesidade pra... Nossa, tá duro aqui. Para um IMC de obesidade grau 2, acontece que eu ainda sou obesa. E muitas vezes já tive vergonha de falar que eu sou operada, porque as pessoas olham pra mim e ainda me vê gorda, depois de 1 ano e 8 meses de cirurgia. Eu ainda sinto dores no joelho, então não é apenas eu ainda sinto dores no joelho. Eu perguntei ao Dr. Márcio em relação a porque IMC 40 e pouco, sei lá, não. IMC não. A obesidade grau 2, na verdade, você só pode operar. Ai, gente, desculpa, meu nariz tá coçando. Você só pode operar se você tiver alguma comorbidade. E aí ele falou que provavelmente eu ainda tenho gordura no fígado. Eu sinto dores no joelho, porque isso é uma comorbidade. É por causa do peso, ainda mais que esses dias eu fui no ortopedista. E ele falou que provavelmente é o peso, porque nos exames deu tudo ok. Então, não é só vaidade. Eu ainda tenho as dores da obesidade. Eu ainda não visto número menor de calça por causa da minha perna. Então, eu sou obrigada a um número maior para passar na perna e fazer pence para não cair na cintura, porque fica um palmo largo, sabe? Assim, eu fico chateada, entenda bem que isso não é inveja, tá? Mas eu fico chateada porque eu vejo pessoas que operaram depois de mim, já estão, tipo, super felizes, já estão se sentindo magras, já estão curtindo. Fico super felizes por essas pessoas, mas eu que tô operada há quase 2 anos, eu ainda não vivencio isso, sabe? Ótimo por elas, mas eu fico triste por mim, sabe? E tipo assim, como eu disse, é muito fácil a gente julgar, né? Quando a gente não sente o que o outro sente. Então, a técnica não é boa de jeito nenhum. Eu amo a minha técnica. Eu fiz a sleeve, né? Como eu disse aqui, senão não teria como reverter. Mas ela não, em mim, por causa de certas coisas, ela não teve o resultado que ele esperava que teria.
na teoria, pelo que eu vi nesses, bota aí 1 ano e 8 meses, né? Dentro desse mundo, assim, da bariátrica, que muita gente fala, porque bypass emagrece mais e sleeve emagrece menos, não sei o quê. Em teoria, realmente, eu também concordo. Mas na prática, tudo depende. Ah, depende de quê? Depende se você vai jacar, depende do seu metabolismo, é tudo um conjunto, entendeu? Conheço pessoas que fizeram a bypass, mais magras até do que eu, e não chegaram no peso que o cirurgião determinou. Então, feito a bypass. Então, assim, tudo depende. Como também não seria garantido que se eu tivesse feito a bypass antes da sleeve, né? Quer dizer, primeiro, em vez da sleeve, né? Que eu teria talvez um bom resultado. Então, partiu fazer bypass. Mas aí, vocês podem perguntar assim: ah, Thaís, mas se o problema é teu metabolismo, fazer a bypass vai resolver de alguma coisa? Cara, até eu dar aquela travada de novo, igual eu dei agora, digamos aí que já passaram-se, sei lá, 6 meses, por exemplo, e aí eu já eliminei esses 30 quilos aí que faltam, 38, 40, sei lá. Então, até isso acontecer de novo, eu já cheguei no meu peso, entendeu? E aí, é vida que segue. Fazer o quê? Inclusive, ele me falou que, tipo assim, por exemplo, a minha perna, ela sempre tive perninha grossa, mas com a obesidade ela engrossou mais ainda, né? Já viu aquelas bonequinhas de gesso, sei lá, de que fica gordinha de fio dental deitada? Eu me vejo naquela boneca. Então, pra você ter noção como é que é minha perna. E aí, ele falou que não tem cirurgia plástica que vai retirar toda essa gordura que eu tenho que retirar. Não vai sair tudo na plástica, entendeu? Então, eu preciso emagrecer mais, que aí sim a reparadora vai ficar show. Entendeu?